Bom estar com vocês aqui, podermos louvar o Senhor e estudar a sua palavra. Quero convidá-los a abrirem a Bíblia de vocês no livro de Salmos. Nós vamos iniciar lendo uma parte pequena do Salmo 119. Nós vamos ler apenas do versículo 105 até o verso 112. Salmo 119, versículo 105 até o 112. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Armam ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Induz o coração a guardar os teus decretos para sempre até ao fim. Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esta noite, por este dia. Muito obrigado pela vida das pessoas que o Senhor tem trazido a este lugar. Obrigado pela vida dos irmãos, das irmãs. Obrigado pela vida, Senhor, das pessoas que estão em seus lares, estão, ó Pai, estudando com suas Bíblias preparadas para estudar a palavra conosco aqui. Não podem estar conosco, mas estão acompanhando em suas casas ou em outros lugares. Senhor, abençoa, Pai, a vida dos nossos irmãos e irmãs, das nossas famílias, da nossa igreja, das nossas crianças. Abençoa os jovens, os adolescentes, que o Senhor nos guarde de todo mal, nos livre do maligno, e o Senhor nos ajude na nossa caminhada, que ela não é fácil, é difícil, as lutas são grandes, e não me refiro somente às lutas, ó Pai, em relação aos sofrimentos da nossa vida, mas também às lutas espirituais, às tentações, às dificuldades que nós passamos como crentes em Jesus Cristo, em querer obedecer a Tua palavra, em querer andar em fidelidade, em obediência. Ó Pai, nós sabemos o quanto é difícil, mas a Tua graça e a Tua misericórdia, ela é renovada em nossas vidas a cada dia, para que possamos continuar crescendo. Abençoa, Senhor, nossas vidas, abençoa a nossa igreja, abençoa o estudo bíblico desta noite. Recebe, Senhor, a nossa oração, perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, Senhor. Limpa-nos, ó Deus, com a Tua graça, pelo poder do Teu Espírito Santo em nosso coração. Retira de nós aquilo que não Te agrada e vai mudando o nosso caráter conforme o aprendizado que nós vamos tendo da Tua palavra, com a oração, que Teu Espírito esteja agindo em nós e fazendo toda essa mudança, nos transformando conforme a Tua imagem, a imagem de Teu Filho Jesus Cristo. Nós Te pedimos, ó Pai, e Te agradecemos por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, vamos louvar o Senhor. Vamos adorar o Senhor com o hino do cantor cristão. 295, tudo entregarei. 295. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, tudo sim por Ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a Ti entrego, corpo e alma, eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei.
Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó, eu sinto teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 18, que nós estamos estudando. Estamos já pertinho, do final do livro de João, são 21 capítulos. Que desafio, irmãos, poder expor todo esse livro para vocês. Para mim tem sido muito bom, tem sido um aprendizado maravilhoso. Eu tenho aprendido bastante com o Evangelho de João, riquíssimo, e nós podemos crescer no Senhor, aprendendo a palavra. Tem sido muito bom. Diga aos irmãos que eu nunca tinha estudado em todo o meu ministério. A gente sempre estuda de tudo, toda a palavra, mas assim, ter me debruçado somente no Evangelho de João para estudar ele, tem sido maravilhoso para a minha vida. Porque às vezes nós estudamos, mas estudamos de forma mais panorâmica, vamos dizer assim. O que não tem acontecido conosco já há muitos anos. Porque a nossa igreja, a gente vem expondo toda a Bíblia, versículo por versículo. Então isso leva o pregador, a quem dá o estudo, o professor, quem dá a aula, ter que se esforçar ainda mais para poder passar para os irmãos. E também passar de uma forma que seja mais simples. Eu me lembro de um estudo que nós estávamos dando de Apocalipse, e um rapaz ele fez o seguinte comentário: mas poderia ser mais aprofundado? E a minha resposta foi: mas para quê? O interesse não é você mostrar nenhum conhecimento. O interesse é que quem está estudando a palavra possa ser edificado, possa aprender, porque a palavra de Deus é simples, Nós vemos que ninguém tinha mais conhecimento do que Jesus, e os ensinamentos de Cristo eram simples demais, e aqueles que são dele ouvem a sua voz. Isso é o que mais importa para a gente. Então, estudar João tem sido uma bênção, tem sido muito edificante. Estamos chegando já no ponto culminante dos evangelhos, que é a crucificação do Senhor. Nós já estamos no interrogatório de Pilatos. Os irmãos lembram que nós estudamos a semana passada do versículo 25, vimos a segunda e a terceira negação de Pedro, e aí o galo canta, e entramos já no início do julgamento civil de Jesus. Vimos que houve dois julgamentos: o julgamento religioso,
que foi justamente feito pelo Sinédrio, e o julgamento civil, que agora está sendo feito por Pilatos, porque os judeus eles podiam decidir matar alguém ou executar alguém, mas eles não tinham esse poder, só se eles quisessem infringir, né, Roma. Às vezes acontecia, como aconteceu com Estevão, eu citei para vocês lá no capítulo 7 de Atos, né? Eles apedrejam Estevão até a morte. Mas como eles queriam também apedrejar aquela mulher que foi pega em adultério e levaram até o Senhor. Poderiam, sim, mas para que se cumprisse a Escritura, Jesus mesmo diz isso, era necessário que ele fosse o quê? Morto por crucificação, como um maldito. Porque maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Nós sabemos que Deuteronômio 21, 23 fala isso, e Gálatas 3,13 também diz, né? Paulo citando Jesus, ele diz que ele se tornou maldito por nós, né? Ele recebe a maldição que é contra nós. Em Gálatas 3,13 fala isso. Paulo está citando Deuteronômio 21, 23, que eu já expliquei a vocês a semana passada. Então, vai ter início agora o Sinédrio, os líderes judeus, eles vão pegar Jesus, Jesus está preso, está amarrado, eles não conseguem encontrar em Cristo nada que seja contra ele, levantam falsas testemunhas, embora nós vimos a semana passada que quando Caifás estava questionando sobre ele ser o Cristo, nós vimos, não aqui em João não fala, mas nós vimos nos evangelhos sinóticos que Jesus, ele diz, né, que eles vão ver o Filho do Homem assentado, né, à destra de Deus. Então ele rasga a roupa dele com um ar de ira, diz que Jesus blasfemou e que não precisava de mais nada para que ele fosse executado. Blasfêmia, mas vocês sabem que desde o capítulo 5 de João, esses homens, eles estão querendo matar Jesus, porque dizem eles que Jesus ele quebrava a lei do sábado, e ele quebrava a lei do sábado e ele se dizia Deus. Então eles não aceitavam isso, eles tinham inveja. A vida de Jesus e as palavras de Jesus era um incômodo para eles, porque quebrava tudo aquilo que eles ensinavam, porque eles eram hipócritas. E aqui eles estão com a oportunidade nas mãos. Tem Jesus, Jesus está amarrado, Jesus se entrega pacificamente, e eles julgam Jesus e agora querem matar Jesus de forma, vamos dizer assim, de forma dentro da lei romana, né, por crucificação. Há uma hipocrisia muito grande. Então nós vamos agora a partir do capítulo 18, verso 33, se Deus quiser a gente termina hoje, né, do 33 ao 40, vou tentar não me alongar com vocês. 33 ao 40 está aí, Pilatos interroga Jesus. Eles estão lembrados que os judeus eles levaram Jesus até a Fortaleza Antônia, mas não entraram, ficaram com Jesus lá do lado de fora, e Pilatos veio até eles, e isso foi logo cedinho de manhã. Vocês estão lembrados, né? Por que cedinho de manhã? Era Páscoa, tinha muita gente em Jerusalém, e eles queriam evitar que muitas pessoas ficassem sabendo, porque pode ser que na cabeça deles eles pensassem o seguinte: Jesus é famoso, né? Jesus é uma pessoa importante, então se de repente o povo todo ficar sabendo, pode ser que queiram proteger, ou haja um tumulto muito grande na cidade. Então tudo é feito de madrugada, logo cedo, e a gente sabe que aí está a mão de Deus, né, o plano de Deus que tem que se cumprir. Jesus tem que morrer em nosso favor, e ele diz que morre porque ele dá a sua vida, e não porque tiram a vida dele. Então tudo está agindo, enquanto eles pensam que tudo está correndo por causa da trama deles, nós sabemos que por trás está um Deus soberano que está guiando todas as coisas para que seu Filho se entregue em nosso favor. E Jesus já sabia tudo, tanto que ele já tinha dito isso aos seus próprios discípulos. Então, eles chegam ali na Fortaleza Antônia, Pilatos vem até eles, provavelmente de uma varanda, e da varanda fala com eles, eles embaixo, os soldados ali, com Jesus, entregam aos soldados, e Pilatos questiona eles, né, sobre o que é que eles querem. Se vocês observarem aí no versículo 29, diz assim: então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não tu entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei.
Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém. Então eles já disseram o que eles queriam, né? Para que se cumprisse a palavra, veja, de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Nós vimos que Jesus falou isso para Nicodemos em João 3,14, quando ele disse que importa que o Filho do Homem, né, seja levantado, assim como uma serpente de bronze foi levantada por Moisés no deserto, para que todo aquele que nele crê, né, tenha a vida eterna. Então Jesus já tinha, e outros textos também mostram isso. Chega agora no verso 33. No verso 33, tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou-lhe Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Ele está sendo irônico aqui, né, Pilatos, né? Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Verso 40. Então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. Não este, mas Barrabás. Ora, Barrabás era salteador. João, ele é bem resumido aqui. A gente vai ter que ir para os evangelhos para a gente ver o que é que acontece nesse íntere, enquanto Pilatos está julgando Jesus. Vocês vão ver que nos evangelhos mostram que os líderes judeus estão fazendo a cabeça do povo, tentando influenciar o povo que estava ali, a pequena multidão que se reúne ali para gritarem contra Cristo, para pedirem a morte de Jesus, né, a crucificação dele. A gente vai ver isso aqui bem direitinho, mas vamos devagar. Vamos para o verso 33. Então, o Senhor está lá, é entregue aos soldados. Como Pilatos, ele não iria simplesmente decidir executar Jesus sem interrogá-lo, ele precisava interrogá-lo. Pilatos sabia, segundo os próprios evangelhos, não João, mas Mateus, dá a entender que Pilatos ele percebia que havia inveja nos líderes judeus ao entregarem Jesus, e ele resolve, já que eles era um direito deles levarem até o governador, né, dali da região. Pilatos era o representante de Roma, o maior representante, então era quem representava o imperador. Então estava ali um caso para ele julgar. Então o que é que ele faz? Eles não entram no pretório, na Fortaleza Antônia, porque no palácio onde Pilatos estava, porque eles não queriam se contaminar. Veja que hipocrisia, né? Estavam tramando para matar uma pessoa, mas não queriam se contaminar cerimonialmente. Mas o coração deles era apodrecido de ira, de inveja e de ódio, e queriam matar, como o próprio Jesus acusa eles, de filhos do diabo, né? Porque eles carregam dentro de si o desejo de matar, são assassinos, como o próprio diabo também, né? É mau e mente e mata e faz tudo o que é ruim. Então, eles entregam aos soldados. Pilatos, evidentemente, através dos soldados, Jesus vem para dentro, né? Vem para dentro do pretório, e Pilatos começa agora, cara a cara, a interrogar Jesus. É isso que João vai tratar. E aí o verso 33 diz: tornou Pilatos a entrar no pretório. Os judeus, os líderes ficam fora, né? Está ali Pilatos, provavelmente os soldados. Não sabemos se a mulher de Pilatos estava também participando desse julgamento, mas Pilatos ali, com todo o orgulho dele e soberba, ele começa questionando Jesus com a seguinte pergunta: és tu rei dos judeus? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês
deixe marcado aí em João 18, 33, e abra em Lucas 23, Lucas capítulo 23, versículo 2. Por que eu estou pedindo para vocês abrirem? Porque era necessário que se apresentasse acusações contra Jesus. E João ele é muito resumido. João diz que os principais sacerdotes, os líderes judaicos, eles disseram que se Jesus não merecesse morrer, ele não estaria ali. A resposta é essa, mas Lucas ele vai um pouquinho mais além e ele diz que os líderes judeus eles apresentaram 3 acusações contra Jesus. Veja aí Lucas 23, versículo 2. Lucas ele é mais detalhista, então ele traz esses detalhes que são interessantes para a gente aprender. No verso 2 diz, e ali passaram a acusá-lo. Então, quando entregaram Jesus, eles fizeram as seguintes acusações. Primeiro, veja, encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Verso 3, então lhe perguntou Pilatos, és tu o rei dos judeus? Estão entendendo que é o mesmo texto? Logo depois Pilatos vai interrogar ele. O que é que eles estão querendo dizer aqui? Eles dizem, olha, Jesus ele perverte a nossa nação, como se Jesus estivesse trazendo através de sua doutrina, uma certa perturbação à paz daquele povo, principalmente em relação a Roma. Eles estão querendo deixar claro para Pilatos que Jesus ele é um rebelde que vai levantar a nação judaica contra justamente a opressão romana que existe contra ela. Então ele é perigoso, politicamente ele é perigoso. Ele é um homem que vai trazer problema para o Império Romano, porque ele mesmo está se dizendo um rei. Então se ele está se dizendo um rei, vocês estão entendendo, né? Então ele diz que é rei, então ele vai levantar essa nação, ele está perturbando essa nação e vai trazer muito problema para Roma. São muito espertos, né, maliciosos os líderes judeus. Eles sabiam como conduzir a coisa para levar Jesus à morte. Só que isso não vai pegar Pilatos, porque Jesus ele não tinha nenhuma característica de um revolucionário. Em nenhum momento ele causa tumulto nesse sentido, muito pelo contrário. Vocês sabem que quando ele multiplica os pães e os peixes, lá no capítulo 6 de João, as pessoas querem transformá-lo em rei. E ele sai do meio do povo, porque ele não foi enviado para ser um rei no sentido político, no sentido humano. Ele é rei. Ele mesmo vai dizer a Pilatos, eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. E ele vai dizer que tipo de rei ele é, e qual é o seu reino, e quem são os seus súditos. Nesse mesmo texto de João, nós vamos ver isso. Mas eles apresentam essas acusações. Volte lá para João, só para vocês. Então, Jesus ele não carregava nenhuma característica que estava na cara de Pilatos. Pilatos não era nenhum tolo, irmãos. Era um homem experimentado, era líder. Era um homem que a gente já viu, ele era cruel, ele era um homem malicioso, era um homem orgulhoso, mas ele era inteligente também, ele não estava ali à toa. E ele sabia que Jesus não fazia medo a ninguém. Jesus não era rei no sentido político, nenhum revolucionário, de coisa alguma. Mas ele vai até o Senhor, chama o Senhor e interroga Jesus. E a pergunta dele ao Senhor é, tu és rei dos judeus? Essa é a pergunta que ele faz. És tu o rei dos judeus? Verso 33 do capítulo 18 de João. Verso 34. Respondeu Jesus, vem de ti mesmo esta pergunta ou tu disseram outros a meu respeito? Interessante que Jesus não responde, né? Eu estava lendo o comentário do Hendrickson e ele é muito interessante. Ele diz, olha, se Jesus dissesse sim, quando ele pergunta, és tu o rei dos judeus? Se Jesus dissesse um mero sim, poderia ser interpretado por Pilatos como se Jesus fosse politicamente realmente um revolucionário. Vocês estão entendendo, né? E se Jesus dissesse, não, eu não sou, também indicaria que ele não era rei de modo nenhum. Então, não é a verdade, porque
de algum modo, Jesus é o quê? Ele é o rei dos reis. Então ele não poderia dizer que também não era rei dos judeus, porque ele era rei, sim, dos verdadeiros judeus, dos verdadeiros israelitas, não os que descendem segundo a carne. Vocês estão me entendendo, né? Então ele não mente, não há dolo nas suas palavras, em momento algum. Tudo que sai da sua boca é a verdade no seu sentido mais puro e pleno. Então, em vez dele responder logo a Pilatos, um mero sim ou um mero não, ele faz uma pergunta a Pilatos, dizendo: vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? O que Jesus está falando aqui é: queres tu mesmo saber se eu sou rei, ou estás apenas me questionando porque vocês estão entendendo, né? Os líderes judaicos estão me acusando que eu sou um rei no sentido político da palavra. É como se Jesus dissesse o seguinte: queres realmente saber quem eu sou? Que tipo de rei eu sou? Jesus vai dizer a ele. Então, observe que no verso 37 vai ter essa resposta, mas vamos para o 35 primeiro. No 35, Pilatos replica, né? Porque Pilatos não gostava dos judeus, isso é claro, e ele, quando Jesus faz essa pergunta, replicou Pilatos: porventura sou judeu? É como se ele dissesse: olha, eu não estou muito preocupado, não sou eu que tenho preocupação em querer ou saber se tu se dizes rei. Então Pilatos mostra claramente que ele está ali fazendo o papel dele e que ele não tem muito interesse nas coisas dos judeus, como ele diz: a tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Então eu estou aqui fazendo o meu papel, o que fizeste? É como se ele dissesse: olha, eu não estou nem aí se eles estão dizendo que tu és rei, mas eu estou aqui te questionando: tu és rei? Tu és rei? Se és rei, é rei de quê? Dos judeus, como? Então ele está questionando, e Jesus ele chega agora no verso 35, percebe que Pilatos quer saber se há algum crime nele, porque vai sendo preparado o caminho, né, para que Cristo, você vai ver que no texto aqui, vai sendo preparado o caminho para que Jesus explique o reinado dele, que tipo de rei ele é. Quando Pilatos replica a pergunta, e Jesus pergunta de propósito, Jesus sabe o que está fazendo. Quando Pilatos diz: tu és o rei dos judeus, Jesus diz: vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Então ele está justamente, não fique pensando que Jesus ele não está sabendo o que está fazendo. Ele está aqui como uma pessoa que não sabe onde quer chegar. Ele conduz, através da sua própria pergunta, a pergunta de Pilatos, ele responde com uma pergunta para conduzir justamente Pilatos a ouvir a resposta verdadeira sobre o seu reinado, para que ele possa expressar quem ele verdadeiramente é. E aí, no versículo 36, Pilatos no 35 termina dizendo: o que foi que fizeste? E no verso 36, Jesus não responde a pergunta: o que fizeste? Mas ele vai responder a pergunta se ele é rei, do verso 33. Vocês percebem isso? No verso 36, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Veja, se você pular, verso 36, né? Se você pular do 33 para o 36, fica bem claro. No 33 diz: tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Verso 36, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Não fica mais claro assim? Então vocês estão vendo que no verso 35, Pilatos pergunta qual foi o crime que ele cometeu. Jesus não responde porque não há crime. Então ele não perde tempo com isso. Ele vai responder a pergunta sobre ser ele rei ou não. E aí ele começa dizendo: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Então Jesus, ele afirma aqui claramente para Pilatos que ele é o quê? Rei. Não como um rei segundo os principais dos judeus, nem como talvez Pilatos até estivesse pensando. Não como um rei político.
Ele diz primeiro: o meu reino não é deste mundo. E aí ele continua: se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, a resposta de Jesus é que ele verdadeiramente é um rei, mas que o seu reino não é segundo o entendimento e a compreensão dos homens. Não é um reino político. Ele não é um rei como o imperador romano. Ele não é um rei como o rei Herodes. Ele não é um rei como todos os outros reis vieram antigamente, ou existiram no meio dos judeus e das outras nações. Ele não é esse tipo de rei. Aí ele vai dizer justamente em que sentido ele é rei, de maneira clara, no verso 37. Aí no 37, Pilatos está entendendo, né? Que ele está dizendo que ele é rei. O meu reino não é deste mundo. Aí Pilatos, muito inteligente, no verso 37, disse: então lhe disse Pilatos: logo tu és rei. Então Pilatos entende. Ué, eu perguntei se esse camarada é rei, e ele diz que o reino dele não é deste mundo, então ele é rei. Mas Pilatos perguntou se ele era rei dos judeus. Então ele não diz um mero sim nem um mero não. Ele vai explicar como é o seu reinado. Respondeu Jesus, veja, Jesus responde a ele: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Eu queria que você, juntamente comigo, abrisse em Mateus 27:11. A gente vai ler só alguns textos paralelos. Deixe marcado aí em João 18. Nós estamos no verso 37 de João 18. Vamos para Mateus, capítulo 27, versículo 11. Mateus, capítulo 27, versículo 11. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Aí vocês vão entendendo assim mais ou menos como se deu a conversa, né? Porque quando nós vamos lendo os evangelhos, nós vamos entendendo. Então, és tu o rei dos judeus? Então, de certa forma, Jesus está dizendo: tu dizes, porque realmente essa é uma pergunta, mas Jesus toma ela como uma afirmação. E era verdade que ele era rei dos judeus, não político. A gente vai ver isso aqui. Agora veja Marcos, capítulo 15, versículo 2. Também outro texto paralelo. Marcos, capítulo 15, versículo 2. Pilatos o interrogou: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. E para encerrar, vamos para Lucas 23, 3. Lucas 23, 3. Estamos aí lendo os 3 evangelhos, são chamados de evangelhos sinóticos, né? Por terem a mesma, usarem pelo menos uma fonte em comum. São chamados de evangelhos sinóticos porque entendem que Mateus e Lucas usaram Marcos como base. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, menor, e Mateus e Lucas usaram como uma das fontes para escrever o evangelho deles, o evangelho de Marcos. Por isso que eles são chamados de evangelhos sinóticos. Tá? Agora, Lucas teve outras fontes que Mateus não teve. E Mateus provavelmente também teve outras fontes que Lucas não teve. E que Marcos também não teve. Então, só para vocês entenderem por que se chama assim, de maneira bem básica, né? Verso 3 de Lucas 23, diz aqui: então lhe perguntou Pilatos: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Aí Jesus, ele volte para João 18, veja que é bem interessante a resposta de Jesus, porque Jesus ele vai mostrar que ele verdadeiramente é rei. Sim, eu sou rei. Nasci exatamente para esse propósito. Ele deixa claro isso. Ele já nasceu rei. Só que ele veio de outro reino. O reino dele não é deste mundo. O reino dele é do céu.
Ele não dá todos os detalhes a Pilatos, é claro, mas ele não deixa de expressar que ele é rei. Eu já nasci rei. Eu sou o rei. Né? Então, evidentemente, ele é rei, ele é senhor de todas as coisas. Ele é soberano sobre todas as coisas. Só que o seu reinado é dado pelo próprio Pai. E ele veio testemunhar do próprio Pai. Observe que na resposta de Jesus, voltando para João, capítulo 18, versículo 37, ele diz: para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Então, ele veio dar testemunho verdadeiro de tudo que ele tinha ouvido do Pai, a respeito do quê? A respeito da salvação dos homens. Então, observe que ele começa aqui a dar detalhes agora, ou identificar, é melhor, a palavra certa é essa, identificar que tipo de reino ele tem. E que tipo de rei ele é. Ele é rei nos corações daqueles que ouvem, que creem e que aceitam as suas palavras. Embora ele seja rei também no sentido soberano, que está acima de todas as coisas, Paulo vai dizer isso, né? Paulo vai dizer que Jesus ele é Senhor de todas as coisas. No livro de Efésios nós vamos ver isso, que Jesus ele é o cabeça da igreja. Se você quiser abrir só por questão de conhecer um pouco mais, no capítulo 1 de Efésios, quando Paulo está orando pelos Efésios, no versículo 18, ele pede, capítulo 1 de Efésios, verso 18, Paulo ele pede na sua oração que sejam iluminados os olhos do vosso coração. Ele está orando pelos Efésios. E ele diz: para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele, o Pai, né, Deus, em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita. Então, ele está dizendo que Deus fez Cristo, Jesus Cristo, ele já era Deus e já reinava, mas na sua pré-existência, falando só da sua divindade. Mas quando ele se torna homem, então ele tem que passar por todo o processo, testemunhar da verdade, morrer pelos nossos pecados, ser ressuscitado, e agora como Deus homem, ele se assenta à destra de Deus e começa a reinar, como Deus homem. Por isso que ele diz depois da sua ressurreição, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Continue a leitura comigo, em Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 21 agora. Depois de dizer que Jesus está à direita de Deus, nos lugares celestiais, ele diz, verso 21, acima de todo o quê? Principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ele tem poder ou não tem? Ele é rei ou não é? Ele é senhor ou não é? Então, Jesus, ele é rei. Sobre tudo, é claro, mas ele não está entrando nessa questão com Pilatos. Ele entra na questão espiritual. Ele tenta mostrar a Pilatos que o que ele trouxe primeiro foi a revelação da vontade de Deus, da verdade de Deus. Foram as palavras de Deus que ele transmitiu, que ele testemunhou. Essas palavras são a verdade. Que verdade? Sobre o quê? Sobre a nossa realidade. Sobre quem nós somos, sobre quem é Deus, sobre o que nós necessitamos, por que nós precisamos ser salvos. Salvos de quê? Salvos do pecado, salvos da condenação que Deus tem para com o pecador. Então, Jesus ele diz, eu vim para testemunhar. Ele é claro, para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Está aí o reino dele. Então ele é rei dos judeus. Que judeus? Todos os judeus que creem na verdade. Ele é rei também dos gentios.
Claro que aqui ele não entra na questão, mas ele é rei de todos os que ouvem a sua voz. Estão lembrados da parábola do pastor de João 10? Eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As ovelhas ouvem a voz dele e não seguem estranho algum. O salteador não tem nenhuma chance com as ovelhas de Cristo, porque as ovelhas de Cristo sempre darão ouvidos à sua voz. Se vocês observarem, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em João 6, deixe marcado aí, volte para João 6, ainda falando da questão de que todo que é da verdade ouve a minha voz. Todo que é da verdade ouve a minha voz. Em João 6, há muitos textos, eu não vou abrir porque não há necessidade, ficaria muito longo. Mas João capítulo 6, verso 33. Ele diz: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Quando você vai para o 51, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Agora, o texto é muito longo, né? Versículo 60. Ele vai falar que ele é o verdadeiro pão do céu, porque aquela multidão estava atrás dele por causa da multiplicação dos pães. E ele vai criticá-los para que eles procurem trabalhar não pelo alimento que perece, mas por aquele que permanece para sempre. E ele vai falar: eu sou esse pão, eu sou o pão que vocês precisam comer. Não é o pão que eu multipliquei, que é o mais importante, mas eu sou o pão que vocês precisam comer da minha carne e beber do meu sangue. É claro que ele não está falando isso literalmente, mas ele está falando que eles precisam crer no que ele vai fazer, no sacrifício dele, na obra que ele tem de realizar, seu corpo partido, seu sangue derramado. Aí no verso 60 nós temos o resultado. Diz aqui, do capítulo 6 de João: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes, olha aí, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Muitos dos discípulos o quê? Daqueles que ficam na margem. Eu falei para vocês que o que é ser um discípulo de Cristo? Discípulo não é aquele que está na multidão. Discípulo não é aquele que está no anonimato. O discípulo de Cristo é aquele que está disposto a arcar com o custo. Com o custo do amor, com o custo do sofrimento, com o custo de ter que largar tudo. De até perder tudo por causa dele. Então, ele diz aqui: à vista disto, verso 66, muitos dos seus discípulos, é interessante, o abandonaram e já não andavam com ele. Então, verso 67, então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Aleluia. Verso 70, replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Então, por aí vocês voltam para João, né, capítulo 18, eu sei que eu li bastante aqui, mas só para vocês entenderem o que significa ouvir a voz de Cristo. Ouvir a voz, pelo que nós entendemos aqui, é crer nele, é crer em suas palavras, é crer na sua pessoa, é crer que ele é a verdade de Deus, é a revelação plena, perfeita de Deus, ele é o verbo, ele é a verdade, ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Então ele é a verdade. É tão interessante isso, irmãos, que quando ele termina no verso 37, respondendo a Pilatos, dizendo, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz, no verso 38, Pilatos vai perguntar, que é a verdade? A verdade é o próprio Cristo, revelado ao mundo, a sua obra e os seus ensinos. É a verdade de Deus para nós, é a verdade plena. Ele é a verdade estava diante dele, pessoalmente. E Pilatos ainda pergunta, veja como ele é cego, o que é a verdade? A verdade estava diante dele. Então ele diz, eu sou rei, mas eu sou rei nos corações daqueles que ouvem a minha voz. Eu sou rei nos corações daqueles que creem na minha palavra. Eu sou rei sobre aqueles que creem no testemunho que eu dou do Pai. Porque tudo que ele fala vem de quem? Vem do Pai. Então eu sou rei sobre estes. Essa é a resposta de Jesus. Então nesse sentido ele é rei dos judeus. Ele é rei de Pedro, ele é rei de João, ele é rei de Tiago, de Mateus. Então de todos os 11, ele é rei. E de todos os outros que creem, ele é rei. Ele é rei sobre nossas vidas. Ele reina em nossas vidas, em nossos corações. Eu estou falando no sentido espiritual, porque no sentido total de soberania, ele também é rei, como nós vimos aqui. Mas não é essa a resposta que ele dá a Pilatos. Embora, vocês vão ver que mais na frente, no capítulo 19, ele vai dizer no verso 11, capítulo 19 aí de João, verso 11, ele vai dizer, quando Pilatos, se acha o tal, no verso 10, Pilatos adverte Jesus, dizendo, não me respondes? Não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Então, é como se Pilatos dissesse, olha, eu sou o cara aqui. Quem manda aqui sou eu, meu amigo. O que eu disser aqui está decidido e acabou. Olha a resposta de Jesus para ele no verso 11. Nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Veja, no verso 12, a partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo. Porque na mente de Pilatos não há nada nesse indivíduo. Esse homem, ele é justo. E a mulher de Pilatos já tinha advertido ele, tinha tido sonhado a noite toda, e disse, não te envolvas com esse justo. Jesus, ele é o justo. Nenhum interrogatório conseguiu retirar dele, nem apontar qualquer pecado, qualquer erro, qualquer prática pecaminosa, errada na pessoa de Cristo. Nem em suas palavras eles conseguiram encontrar algum dolo, alguma falha, algum erro. Então, é uma coisa, quando nós começamos a ver isso com mais detalhes, nós vamos vendo como é maravilhosa a palavra de Deus, como nosso Deus é perfeito, e como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele sofreu por nós. Porque tudo isso é humilhação, irmãos. Vocês não imaginem que Ele está aqui amarrado, e Ele está sendo humilhado, e isso já vem a madrugada toda. Jesus não dormiu, Jesus não... Você imagina a situação em que Ele está, ele não está alimentado. Depois disso aqui, vocês vão ver que Pilatos vai mandar Ele para Herodes. E Herodes não vai querer se envolver, mas vai humilhar o Senhor, vai colocar uma capa sobre ele, um caniço, vai zombar dele, e depois manda ele de volta para Pilatos, aí Pilatos entrega ele aos soldados, para os soldados, olha, maltratarem Jesus, para soltar Jesus. Então ele, eu vou dar uma surra, uma boa surra nele e vou soltar, mas não vai acontecer isso. Eles vão gritar, solta Barrabás, Jesus tem que morrer. Então, Jesus vai apanhar e depois vai carregar a cruz, e aí vocês sabem a história em detalhes. Mas nós vamos chegar lá, Vamos devagar. Então, no verso 38, Pilatos diz, o que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum. Então, a verdade é o próprio Cristo. Pilatos, ele recebe a resposta, Jesus diz que é rei, mas não no sentido que Pilatos imaginava. E Pilatos, na verdade, irmãos, se Pilatos, ele realmente, é claro que a gente sabe que está o plano de Deus, a determinação do Senhor, mas se Pilatos quisesse, ele teria soltado Jesus aqui agora, e ninguém poderia fazer nada. Vocês estão entendendo,
Aqui mesmo, Pilatos chega para eles e diz: olha, eu não acho nele crime algum. Então ele volta e diz: olha, esse homem não tem culpa nenhuma. Pronto, aqui está resolvido. Se ele não tem culpa, então por que ele vai permanecer lá? Então por que Pilatos não chega logo e, olha, vão embora, eu não quero mais ver vocês aqui na frente, ordenava os soldados para botar todo mundo para correr, solta esse homem, solta Jesus, manda esse homem para casa, sai da minha frente, ou acompanha ele até, mandava uma escolta para sair aí da presença desses líderes que estão tentando matá-lo, porque esse homem não tem culpa. Mas ele não faz isso. Ele apenas chega para eles e diz: olha, esse homem não tem culpa. Mas é nesse momento que ele pega e vai enviar Jesus para Herodes. João não diz isso aqui, porque João entende que quem está lendo o seu texto já sabia disso. Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhe disse: eu não acho nele crime algum. Pare aí no 38, vamos para Lucas. Lucas 23. Deixe marcado aí em João 18. Eu estou fazendo isso para vocês entenderem um pouco mais da história. Então agora Pilatos, quando diz ele não tem crime algum, em vez dele soltar Jesus, não, ele manda Jesus para Herodes. Quem é esse Herodes? Herodes é um dos 4. Herodes o tetrarca, filho de Herodes o Grande. Ele era rei, né? Aí essa questão é bem histórica, é muito extensa, eu não vou entrar em detalhes para vocês, mas quando Herodes morre, a Palestina ela é dividida em 4 partes. Cada um dos filhos de Herodes se torna, vamos dizer assim, um rei em uma dessas partes. Só que esse tetrarca ele vai se tornar o maior dentre todos os irmãos, tá? Até porque acontecem outras coisas, mas não vamos para esses detalhes. Vamos só para o que a Bíblia fala aqui, para a gente não gastar tanto tempo, né? Não é aula de seminário. Então é um estudo bíblico mais simples. Então Lucas 23, 5 diz assim, Lucas 23, verso 5. Vamos ler do verso 4, que aí vocês entendem que é está na mesma história. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Verso 5. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, embora Jesus não fosse galileu, vocês sabem disso, né? Jesus ele não nasceu na Galiléia. Jesus ele nasceu onde? Em Belém, da Judéia, mas foi criado em Nazaré, na Galiléia. Por isso que ele era chamado Nazareno. Então, os principais sacerdotes, eles não conseguiam enxergar isso. Por quê? Porque eram cegos e ao mesmo tempo tinham a certeza, ao interpretar o Antigo Testamento, que o Cristo vinha da Judéia. E Jesus era o Cristo e vinha da Judéia, mas eles achavam que Jesus era da Galiléia. Então, para confundir, né, a sabedoria de Deus, ou a loucura de Deus, confunde, né, a sabedoria dos homens. Então, o texto diz aqui, ao saber que era da jurisdição, manda para Herodes. Olha o que acontece lá, verso 8. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo. Esse Herodes foi o que mandou cortar a cabeça de quem? Vocês lembram? João Batista. Era bonzinho ele, não era? Bonzinho ele. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência, mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos naquele mesmo dia. Questão de minutos, tá? Ou de hora, não tantas horas, porque quando Jesus, no amanhecer do dia, é levado para Pilatos, isso acontece muito rápido. Ele é lançado para Herodes, volta de novo para Pilatos, 9 horas da manhã ele já está sendo crucificado.
E ele fica na cruz até morrer às 3 horas da tarde. São 6 horas, né, de agonia na cruz. Lembram que o texto vai dizer que ele morre na hora 9ª, ele é crucificado na hora 3ª e morre na hora 9ª. Então, segundo a contagem dos judeus, a hora 3ª é 9 horas da manhã, a hora 6ª, meio-dia, e a hora 9ª, 3 horas da tarde. E aqui, irmãos, diz o texto, naquele mesmo dia Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro, né? Então, até nessa época a questão política é muito clara, né? Cada um procurando seu próprio interesse, né? Isso, nada em favor da justiça, porque se fossem a favor da justiça, Jesus não teria sido punido. Mas era para que se cumprissem as Escrituras, um santo morrer pelos pecadores. Ele tinha que morrer por nós. Louvado seja Deus por isso, porque se Jesus não tivesse morrido por nós, todos nós estaríamos perdidos. Então, na verdade, quando Pilatos enviou para Herodes, Pilatos não estava querendo agradar Herodes, nem agradar os principais sacerdotes, líderes judeus, não. Pilatos, ele estava querendo era se livrar. Vocês estão entendendo que desde o começo Pilatos está querendo se livrar dessa situação. Ele quer se livrar desse julgamento, ele não quer se envolver. Manda para Herodes, eu não vejo crime, vou mandar para Herodes. Ele queria que Herodes decidisse, e o que Herodes decidisse, pronto. Então ele estava fora, ele conseguia de um lado não ter problemas com os líderes judeus, e por outro lado, não é, Jesus seria morto de alguma forma e agradaria aqueles que queriam matá-lo. Então ele está envolvido, sim. Veja que versículo 39, mais uma vez, você vai ver Pilatos querendo aí, mais uma vez, se livrar da situação. Se você tiver ainda volte aí para Lucas 23, Pilatos ele vai pensar o seguinte: será que eu dando uma surra nele não resolve? Uma boa surra em Jesus não resolve? Lucas 23 vai falar sobre isso. Lucas 23, verso 13. Desculpa estar pedindo para vocês abrirem lá e cá, mas verso 13 diz assim: então, reunindo Pilatos os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: apresentastes-me este homem como agitador do povo, mas tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes que o acusais. Vocês lembram, né, dos crimes, aqueles 3 crimes. Nem tampouco Herodes, pois nulo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, olha aí, após castigá-lo, soltá-lo-ei. Então, vou dar uma boa surra nele e vou soltá-lo. Ele tentou fazer isso para agradar os líderes judaicos e se livrar de Jesus. Aí é onde o bicho vai pegar, né? Porque a multidão já estava com a sua cabecinha feita. Enquanto Pilatos estava interrogando Jesus, tá? Os líderes judeus ali estavam fazendo a cabeça da multidão. Interessante, irmãos, como o povo é facilmente persuadido. Eu queria que vocês abrissem, nós estamos em João 18, nós lemos aqui que Pilatos queria dar uma surra em Jesus, castigá-lo e soltá-lo. Mas a multidão vai exigir de Pilatos que ele faça o que é de costume naquela época. Em vez de dar uma surra e soltar Jesus, que eles possam ter o direito de escolher ou de optar por quem Pilatos deve soltar. Então eles sabiam, eles são, olha, muito sagazes. Eles sabiam que havia um prisioneiro chamado Barrabás, que era costume na Páscoa se soltar um prisioneiro. Assim como no Brasil se solta um bocado de preso, né, em alguns momentos, né, e eles não voltam mais, mas naquela época era soltar mesmo. Então era Páscoa, era festa, soltar um prisioneiro judeu.
livrar ele. Então, eles, muito espertos, para que Jesus não fosse solto, vão começar a clamar para que Pilatos solte Barrabás. E é interessante, irmãos. Veja aí em Mateus, por favor, capítulo 27. Mateus 27, versículo 15. Já estamos caminhando para o final. Mateus 27, versículo 15 ao 18. Verso 15 de Mateus 27. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Estão entendendo aí? Agora a explicação fica bem mais clara, né? Quando a gente vai, conforme eles quisessem. Eles estavam acostumados, então ele vai castigar e soltar Jesus. Jesus é um prisioneiro, não. Ele vai ter que soltar um. Então, para que ele não solte Jesus, eles fazem a cabeça da multidão que estava ali, para que eles gritem por outro preso. Verso 16 de Mateus 27. Naquela ocasião tinha eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja tinham entregado. E aí vocês já sabem, né? E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes... Então, aqui tem um parênteses, porque aqui Pilatos vai estar julgando Jesus. Aí veja, no verso 20 diz: mas os principais sacerdotes e os anciãos, enquanto Pilatos estava lá, olha, tratando com Jesus, no diálogo com Jesus, eles estavam persuadindo o povo a que pedisse, eles sabiam, pedissem Barrabás e fizesse morrer Jesus. Tanto que, verso 21, de novo perguntou-lhe o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Responderam eles: seja crucificado. Então não há escapatória. Então aqueles homens, provavelmente parte dessa multidão, porque o tempo foi passando, o povo foi sabendo. Então parte da multidão aqui, alguns querem dizer: não, essa multidão que pede para crucificá-lo é a multidão de Jerusalém. São judeus de Jerusalém e não os judeus da Galileia. Não, provavelmente havia uma mistura aqui. Talvez muitos tinham se frustrado com o fato de que tinham uma esperança de que Jesus fosse libertá-los como um rei realmente político, como um rei que iria levá-los a vencer Roma, a sair desse jugo do poder romano e a fazer Israel ser o que Israel fora antigamente, conforme as profecias do Antigo Testamento. Mas esse reinado é nos corações, essa libertação é a libertação do jugo do pecado, é a libertação do poder de Satanás nas nossas vidas, é vida eterna, é salvação, é perdão. E eles não entendiam isso. Na cabeça deles estava um reino terreno. E aí, nesse ínterim, então Jesus está sendo julgado, os principais estão ali, fazendo a cabeça dessa multidão que se junta, que sabe do que está acontecendo logo cedo e que vai e se reúne ali e grita: crucifica-o. Provavelmente muitos destes estavam no meio daqueles que gritaram há 5 dias atrás, na entrada triunfal de Jesus, no jumentinho, lembram? Onde ia uma multidão na frente e outra multidão atrás, gritando o quê? Hosana, hosana ao rei, né? Hosana nas alturas ao rei. Para se cumprir o que está escrito, né? No profeta Zacarias, né? Se vocês voltarem aí, por favor. Quem pregou uma época dessa nesse texto foi até o irmão Spencer. Mas se vocês voltarem para o capítulo 12 de João,
versículo 12 e 13. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa da Páscoa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana. A palavra Hosana, né, do hebraico, né, é uma palavra que significa ser propício, ou salva-nos agora, né? Salva-nos agora. Traz a ideia do que eles imaginavam. Que Jesus ia falar: olha, o homem ressuscitou Lázaro, a fama dele está chegando em Jerusalém na Páscoa. O que esse homem vai fazer? Esse homem é poderoso, ele vai nos colocar agora, vai nos fazer vencer qualquer reino do mundo. O Império Romano não é nada para esse que ressuscita mortos. Hosana, salva-nos agora. E aí, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Zacarias, né, vai falar que ele vai vir montado num jumentinho, né, vai se cumprir. E o B é justamente o que está escrito no Salmo 118, 25, 26. É o cumprimento do Salmo 118, 25, 26. Então, volte para João, para a gente encerrar agora, tá? Verso 40, então gritaram todos novamente: não este, mas Barrabás. A palavra Barrabás quer dizer filho do pai, o que provavelmente pode indicar que Barrabás fosse um filho de um rabino, de um mestre, e que esse Barrabás ele era um ladrão, ele era um salteador. Em Lucas 23, 19, vai dizer que ele foi preso por ele ter levantado uma insurreição e por ele também ter assassinado pessoas. Então ele era ladrão e era assassino. Então veja que até no próprio julgamento do Senhor e antes da sua crucificação já fica claro que é necessário que um justo morra para que um pecador seja o quê? Seja livre. Literalmente isso acontece com Barrabás. Barrabás era um assassino, era um pecador, era um miserável. Merecia ele a morte. Mas Jesus Cristo é quem vai morrer no lugar de quem? De Barrabás. Então, de certa maneira, cada um de nós se identifica com quem? Com Barrabás. Cada um de nós é livre, é liberto dos nossos pecados por causa da morte do Senhor. Então, existe até um filme bem interessante que eu já assisti várias vezes sobre Barrabás, que tem toda uma fantasia, mas é interessante. Então, aquele povo que grita: Hosana, salva-nos agora, muitos devem ter ficado frustrados e são ali persuadidos pelos principais sacerdotes, pelos líderes judeus e clamam: crucificam. O que é que acontece com ele? Pergunta Pilatos. Queremos que ele seja crucificado. E aí nós vamos para o processo. No capítulo 19, na próxima semana, nós vamos dar continuidade ao sofrimento do Senhor, que vai se tornando cada vez maior. Se ele está sendo humilhado aqui, se ele está sendo rejeitado aqui, você imagina o que vai acontecer agora, de agora em diante, né? Agora começa todo o processo de um sofrimento ainda maior no sentido físico e também o fato dele carregar os nossos pecados na cruz. Tá? Então, que nesta noite nós possamos dizer ao Senhor: muito obrigado, né? Que tenhamos um coração agradecido pelo que o Senhor fez por nós. Por causa da sua morte, nós somos libertos, nós somos livres. Louvado seja Deus por isso. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor perdoe nossos pecados. Obrigado, Senhor, por ter morrido na cruz em meu lugar, no lugar do teu povo. Obrigado por ser rei e por reinar em nossos corações. E nos ajude a crer verdadeiramente na tua palavra, a sermos os teus súditos, a sermos os teus filhos, a sermos verdadeiramente os teus discípulos. Perdoa, Senhor, porque às vezes nós falhamos contigo e o Senhor tem sido tão maravilhoso para conosco. Nos ajude, Senhor, a podermos glorificar o teu nome em nossas vidas, com nossas vidas, e a sermos verdadeiramente imitadores do Senhor, discípulos do Senhor.
É o que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Leva-nos em paz. Abençoa a nossa volta, a nossa casa e os irmãos que estão em casa. Pedimos pelo irmão Luiz, Senhor, que está internado, e que a tua bênção também, a tua cura, a restauração da sua saúde esteja sobre a vida dele. Queremos te agradecer, Senhor, pela vida do pai, da irmã Wani, que também, ó Deus, tem se recuperado. Queremos te agradecer pela vida da irmã Simone, esposa do irmão Cristiano, que graças a Deus, ó Pai, passou aquele sofrimento tão grande que ela teve ali no hospital, com a quimioterapia que ela fez. Queremos te agradecer pela vida da irmã Aparecida, pela vida do irmão Severino, pela vida do irmão Gilvan, pela vida da irmã Josenilda, esposa do outro irmão Gilvan, que teve alta, Senhor, mas ainda precisa fazer os exames, que a tua mão esteja estendida sobre ela, que o Senhor abençoe também o irmão Luiz, para que ele se recupere totalmente, fez uma cirurgia no coração, que tua bênção esteja sobre ele. Te agradecemos porque correu tudo bem na cirurgia, estamos esperando teu servo ter alta e chegar em casa. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te peço, Senhor, tem misericórdia, porque algumas pessoas nem sempre acontece aquilo que nós pedimos, porque tu tens os teus planos. Nem sempre os que precisam ficar curados, querem ficar curados, são curados. Nem sempre, ó Pai, o Senhor vai responder às nossas orações do jeito que nós desejamos, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Mas ajuda-nos a confiar em Ti e a descansar em Tuas promessas. Nos abençoe, Senhor, e nos ajude, em nome de Jesus. Te peço pela família da nossa irmã Rosa Valadão, obreira, serva do Senhor ali no Rio Grande do Sul, que faleceu ontem. Que o Senhor conforte sua família, abençoe a igreja ali no Rio Grande do Sul, que tua serva conduzia, cooperava, e abençoe, ó Deus, todas as famílias que fazem parte do teu reino, do teu povo, que o Senhor reine em seus corações. Nós te louvamos por tudo, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. E até domingo de manhã, 9 horas, aqui estudando a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Que Deus abençoe vocês. Continuem lendo a palavra, meditando nela, para a glória de Deus. Deus abençoe.